E aí, chegamos àquela revisão de última hora, um verdadeiro resumão com os pontos mais quentes para a prova de conhecimentos gerais da UMG. Vamos direto ao que interessa. A gente sabe que a véspera de prova é sempre uma loucura, né? Mas respira fundo. Preparamos esse material justamente para ser aquele reforço estratégico, focando exatamente naquilo que tem mais chance de cair. Então, bora começar? Vamos falar de português e daquelas pegadinhas que a banca, o Instituto AOCP, simplesmente adora. São detalhes que podem fazer toda a diferença. Olha só um clássico dos clássicos: a diferença entre haver e existir. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, é impessoal. O que isso quer dizer? Que ele fica sempre no singular, não importa o resto da frase. Então houve encolhimentos. Já o verbo existir é gente como a gente, ele concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, ele vai para o plural. Existiam espaços. Simples, né? Mas derruba muita gente. Agora, falando de regência verbal, o verbo lembrar é um caso interessante. Se a gente usa só lembrar, ele não pede preposição. Por exemplo, ele lembra que. Agora, se a gente coloca o pronome se e vira lembrar-se, aí a preposição de se torna obrigatória. Ele se lembra de que a frase ali na tela está errada justamente porque mistura as coisas. Fica a dica. E por falar em pronome, anota aí essa regra que é de ouro. Na norma culta é proibido começar uma frase com o pronome oblíquo átono. Parece complicado, mas é simples. Se lembre de todos está errado. O certo é lembre-se de todos. A banca adora colocar uma alternativa começando com se, me, te, é para não cair nessa. Mudando completamente de assunto, vamos para a informática. O professor Renato da Costa separou aqui uns termos de tecnologia que são figurinha carimbada em provas e que com certeza vão ajudar. Primeiro, ransomware. Imagina um sequestro, só que em vez de uma pessoa, o que é sequestrado são os seus arquivos. É isso que esse malware faz. Ele entra no computador, criptografa tudo e os criminosos pedem um resgate, geralmente em criptomoedas, para liberar o acesso. Um tema super atual. E olha que maravilha. É exatamente assim que o conceito aparece na prova. A questão descreve a cena toda: uma mensagem, o bloqueio dos arquivos e a exigência de um pagamento de resgate. Leu isso? A resposta é ransomware, sem nem piscar. Outro ponto que sempre aparece é a comparação entre HD e SSD. A tabela deixa tudo bem claro. O HD, o disco rígido mais antigo, tem peças móveis, discos que giram. Por isso ele é mais lento e mais sensível a quedas. Já o SSD é tecnologia de memória flash, tipo um pendrive gigante. Sem partes móveis, ele é muito mais rápido e resistente. E os tais dos cookies? Muita gente se assusta, mas eles não são vírus. São só pequenos arquivos de texto que os sites guardam no navegador. Para quê? Para lembrar das suas preferências, do que estava no carrinho de compras, enfim, para deixar a navegação mais personalizada. Bom, agora a gente entra no universo do direito. Aqui, a gente vai focar nos princípios que são a base de tudo, tanto no direito administrativo quanto nos direitos humanos, temas que a UENG gosta de abordar. Para direito administrativo, essa sigla aqui é um salva-vidas. LIMP. Ela representa os 5 princípios que regem a administração pública e que estão lá na Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Decorar o que significa cada letrinha já é meio caminho andado para acertar a questão. Já em direitos humanos, é fundamental entender a ideia das gerações de direitos. Pensa numa evolução. A primeira geração é sobre liberdade, direitos civis e políticos. A segunda vem com a bandeira da igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. E a terceira, mais recente, fala de fraternidade, direitos coletivos, como o direito a um meio ambiente saudável. Atenção aqui, porque essa é uma diferença que confunde anulação e revogação. A anulação acontece quando um ato nasce ilegal, com algum vício. O efeito é retroativo, ou seja, é como se ele nunca tivesse existido. Já a revogação é diferente. O ato é legal, perfeito, mas se tornou inconveniente. A administração decide voltar atrás. Nesse caso, o efeito é só daqui para frente. Agora, vamos afunilar e falar da própria UMG. Entender a missão e os valores da universidade pode dar pistas importantes sobre o que ela valoriza e, consequentemente, o que ela pode cobrar na prova. Esse trecho da Constituição é a alma da Universidade Pública Brasileira, incluindo a UMG. É o famoso tripé: ensino, pesquisa e extensão. A ideia é que essas 3 coisas não podem ser separadas, uma alimenta a outra. O que se aprende em sala de aula, ensino, vira tema de investigação, pesquisa, e os resultados voltam para a sociedade.
extensão. E já que falamos em pesquisa, um tipo que pode ser mencionado é a pesquisa exploratória. Qual é a dela? Basicamente, é o primeiro passo. Ela serve para a gente ter mais familiaridade com o problema, para clarear as ideias e, quem sabe, formular uma hipótese para uma pesquisa futura mais aprofundada. É como preparar o terreno antes de plantar. E na prática, como funciona a extensão na UENG? Dá uma olhada em alguns dos programas da universidade. De ações afirmativas a projetos sobre educação no campo, isso mostra que a UENG não fica só dentro dos seus muros. Ela tem um compromisso real de interagir com a comunidade e ajudar a transformá-la. Isso é extensão na veia. Para fechar, a última dica não é sobre uma matéria específica, é sobre mentalidade, sobre como encarar a prova com a estratégia certa. A grande sacada é a seguinte: mais do que decorar fatos, a prova testa o reconhecimento de padrões. A banca tem um jeito de perguntar, um estilo de questão. Se a gente consegue identificar esse padrão, a resposta fica muito mais fácil de encontrar. A chave é pensar como a banca pensa. E agora, a pergunta que fica é, com todas essas apostas na mesa, qual desses temas vai ganhar uma atenção especial nessas últimas horas de estudo? A escolha inteligente agora pode garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Foco total, muita calma e uma excelente prova.